Olá, estudantes do nono ano da EJA. Eu sou o professor Anderson Diniz, de Língua Portuguesa. Qualquer dúvida que você tiver sobre esta atividade, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail andersondiniz@scseduca.com.br. No vídeo anterior já falamos sobre o que é ênclise e sobre a formação da ênclise. Agora nós vamos ver o que é mesóclise. Então preste atenção no acento aqui, não é mesoclise, é mesóclise. Mesóclise é a colocação do pronome oblíquo dentro do verbo. Exemplo: suponha que eu tenha o verbo deixaria e queira juntá-lo com o pronome a. Então vai ficar deixar lá ia. Deixar lá ia? Nossa, professor, nunca vi essa palavra. Sim, a mesóclise não é utilizada no cotidiano, ela é mais usada em textos muito formais, como textos de leis, por juízes, em textos mais antigos, textos religiosos. Na nossa linguagem comum do cotidiano, a mesóclise foi totalmente abandonada, mas ela ainda existe, ela é gramaticalmente correta e para escrever corretamente em algumas situações é necessário usar a mesóclise. Então o pronome a, que é esse pronome aqui, que é o pronome oblíquo, ficou aqui, ó, dentro do verbo. Isso é chamado de mesóclise. A mesóclise sempre tem estes dois hífens aqui, ó. Então agora nós vamos estudar como formar a mesóclise. Então nós vamos ter dois casos. O caso A é com os pronomes que começam com consoante, que são eles: me, te, se, lhe, nos, vos, lhes. Então é importante que você preste atenção também que existe o pronome nós, mas também existe o pronome nos. Esse aqui não é o pronome nós. E que existe o pronome vós e também existe o pronome vos. Este aqui não é o pronome vós. Aqui nós não estamos falando dos pronomes nós e vós. Nós estamos falando dos pronomes nos e vos. Com estes pronomes, a mesóclise vai ser formada assim. Primeiro, copiar o verbo até a última letra R. Então aqui, ó, deixaria. Eu vou copiar até a última letra R, que é deixar. Segundo lugar, colocar um hífen. Então vai ficar assim, ó, deixar hífen. Terceiro lugar, colocar o pronome após o hífen. Então vai ficar assim. Suponha que eu queira usar o pronome me. Então vai ficar deixar me. Quarto, colocar outro hífen. Então vai ficar deixar hífen, me hífen. 5. Copiar a parte do verbo que fica após a última letra R. Então, deixaria. A parte que fica após a última letra R é ia.
Então vai ficar deixar, hífen, me, hífen, ia. Então se eu quiser juntar o verbo deixaria com o pronome me, o correto é usar a mesóclise, que é colocar esse pronome aqui, ó, dentro do verbo. A segunda situação é com os pronomes o, a, os, as. Então vamos supor que eu queira usar deixaremos com o pronome o. Como ficaria? Primeiro, copiar o verbo até a última letra R. Então, deixaremos, vai ficar deixar. Segundo, apagar a última letra R. Então, aqui vai ficar deixar. 3. Colocar um hífen. Deixar, hífen. 4. Colocar a letra L e o pronome. Então aqui, qual pronome eu quero usar? Pronome o. Então vai ficar deixar, hífen, lo. 5. Colocar outro hífen. Deixar, lo, hífen. 6. Copiar a parte que fica após a última letra R. Então, copiar a parte do verbo que fica após a última letra R. Então, vai ficar deixar lo imos. E aqui no verbo, após a letra R, ficou emos. Então, após toda esta explicação, alguns estudantes querem responder o exercício sem seguir estes passos aqui. O problema é que, como eu disse, a mesóclise não é utilizada na linguagem do dia a dia. Então, o estudante não está acostumado com a mesóclise. Se ele não seguir exatamente esses passos aqui, ó, é muito provável que ele não consiga escrever a mesóclise corretamente. Porque ele vai pensar que é de um jeito, mas não é desse jeito, é de outro jeito. Então é necessário prestar atenção, primeiro, em qual pronome você quer utilizar. É um desses pronomes que começa com consoante? Se for um desses pronomes, você tem que seguir estes passos aqui, ó, que eu escrevi detalhadamente aqui, ó, de 1 a 5. Se não for nenhum daqueles pronomes, se for os pronomes o, a, os, as, aí é necessário seguir estes outros passos aqui, ó, que vão de 1 a 6. Caso você não siga este passo a passo, a chance de errar a mesóclise é muito grande. Então, em seguida, nós temos aqui um exercício que pede para você usar a mesóclise. Então, você vai colocar o pronome dentro do verbo de acordo com os passos que eu ensinei acima. Primeiramente, você vai responder a lápis e depois passar a caneta de tinta azul ou preta. Se você tiver esta folha impressa, você pode responder nesta folha mesmo. Se não tiver esta folha impressa, você pode responder no caderno. Então, ótimos estudos e até a próxima!